Olá, hoje respondendo a inscrita que comentou a respeito do decote. Fizemos esse decote num vídeo e ela perguntou se era possível fazer um outro tipo de arremate, que não um enroladinho como final. Um arremate que se faz em tricô de agulhas. Eu conheço com o nome de arremate italiano. Pode ser que tenha outro nome, mas enfim. Aqui, então, coloquei de volta os pontos para a máquina logo após o decote ser feito e vamos fazer o acabamento. Existe a possibilidade do acabamento ser feito na máquina e remalhado ou passando os pontos para a frontura. Eu vou mostrar das duas formas e fazer o arremate. O arremate é igual para os dois. Na máquina, eu não costumo fazer aquele remate italiano, mas eu tiro ele da máquina e faço igual ao que faz em tricô de agulhas. Passei uma carreira para limpar os pontos, para normalizar os pontos. Agora baixo a regulagem, porque é um acabamento. Então, seguro a regulagem mais para baixo, uma regulagem mais apertada, para fazer o acabamento ficar mais juntinho. Teço a quantia de carreiras que eu quero para a altura desse decote, desse acabamento de decote. E agora seleciono 1 por 1. A agulha que veio para cima, solto, levo ela desmanchando até embaixo e refaço uma carreira atrás da outra, pelo avesso. Assim eu vou ter um acabamento simples, parecendo com o acabamento feito em frontura, só que aqui feito apenas na máquina. Então, para qualquer tipo de máquina é possível fazer esse acabamento aqui. Solto o ponto, desço o ponto até embaixo. Apanho com o remalhador antes que ele desfaça a última carreira e refaço pelo avesso. Ele vai ficando um canelado 1 por 1. Solto o ponto e assim todas as agulhas que vieram para cima vão ser refeitas no lado avesso. Depois que eu fiz todas as agulhas dessa forma aqui, remalhadas, tiro o trabalho em linha de outra cor. Bastante carreira em linha de outra cor. Se não quiser fazer no remalhado e tenha a frontura, também é possível fazê-lo. Vou recolocar os pontos no decote e faço na parte da frontura. Para fazer o acabamento na frontura, coloquei os pontos novamente do decote para a máquina, faço 2 carreiras em regulagem normal, antes de passar os pontos para a frontura. Troco o cabo da máquina pelo cabo da frontura. Fecho a frontura, trazendo ela para cima. E agora, com a agulha de olho duplo, vou trazer pontos para baixo. 1 por 1. Então, deixo uma agulha na máquina, desço uma para a frontura.
Uma fica na máquina, uma vem para a frontura. Para trabalhar com a frontura, eu preciso do pente. Vou por baixo, empurrando o pente para cima. Se não consegue com ele, com a frontura fechada, abre um degrau da frontura apenas, para tentar engatar o pente sem derrubar os pontos. Ao puxar o pente para baixo, cuidar para ele não entrar nas agulhas. As agulhas precisam ficar livres. Se eu entro com o arame por dentro dessa agulha, quando eu passo o carro, ela vai quebrar e danificar o carro. Então, sempre cuidar desse detalhe. Preciso de peso também. Ajusto a regulagem para a barra, como se eu estivesse iniciando uma barra aqui. Como eu estou trabalhando com a lã média, eu vou para uma regulagem 2. 2 na máquina e 2 na frontura. Seis carreiras. Eu quero um decote, um acabamento para decote fininho. Então, 6 carreiras. Aumento a regulagem para 10 na máquina e o máximo que dá na frontura e faço uma carreira. O carro ficou na esquerda, facilita trocar o fio pelo fio de linha de outra cor. E aqui eu vou precisar de muitas carreiras em fio de outra cor. Também nessa regulagem alta. Tiro o peso e derrubo o trabalho. O fio principal eu não corto ainda, eu preciso fazer uma medida desse fio principal para a costura do ponto do arremate italiano. Saiu da máquina com muitas carreiras em linha de outra cor. Tiro o pente. Estico o trabalho na máquina, dobro o fio sobre o trabalho, a pontinha do fio sobre o trabalho, e vou contando. Seis partes e quebro o fio. 6 medidas no mesmo comprimento do trabalho, para não ter nenhum nó aqui no meio desse acabamento, porque é justamente o acabamento para ficar lindo. Agora eu vou precisar do auxílio de uma agulha de tricô à mão. O final do trabalho está aqui, onde o fio foi deixado de sobra. Pego na outra extremidade com uma agulha mais fina, uma agulha fininha, a menor que tiver possibilidade de trabalho aqui, para engatar os pontos sem arrombá-los. Pego um ponto atrás do outro, fazendo um zigue-zague aqui.
Já que ele está selecionado um por um, fica fácil. Entro com a agulha num, saio no outro. Entro num, saio no outro. E agora é só retirar a linha de outra cor. Tendo o trabalho na agulha agora de tricô à mão, começo a fazer o arremate. Preciso de uma agulha de tapeçaria que fique mais fácil para trabalhar. A agulha de ponta aqui costuma engatar no meio do fio e não fica muito bom o acabamento. Aqui eu vou fazer o arremate em cima numa cor diferente e numa amostra. Depois eu faço na peça em si. Já tenho a barra colocada na agulha da forma que saiu da frontura. Ponto da frontura, ele fica diferente do ponto da malha. Ele fica viradinho diferente. E é essa forma de viradinho que vai ajudar a fazer o arremate. Então, ao colocar na agulha, sempre procura observar a posição em que ficou esse ponto. Aqui com uma cor diferente, se fosse na cor principal, media a quantia de fio, corta e já usa o fio principal. Vou colocar um fio contrastante para facilitar enxergar o ponto. Vou firmá-lo aqui na pontinha, porque eu não tenho sustentação para ele no início. O primeiro ponto, tiro da agulha. Passo o fio por dentro dele. Pego o segundo ponto também, observando a posição em que ele está. Pego o segundo ponto, passo para a agulha e enlaço aonde eu tinha entrado para ter a firmeza do ponto. Isso na lateral. Quando é costurado, preso feita a costura da gola, esse ponto aqui ele desaparece, então eu não tenho problema com ele agora. Venho por trás, aonde eu saí, pego o ponto e venho para frente. Pego por frente, vou por trás. Eu sempre pego o ponto anterior. Vou por trás. Como o ponto tem duas perninhas, as duas perninhas são presas no mesmo ponto, são presas. Só que uma numa vez e a outra na outra vez que eu pego o ponto daqui. Quando eu peguei esse ponto da agulha de tricô, eu já posso tirá-lo, porque ele não vai correr. Venho uma vez pela frente, uma vez por trás. Vou para trás, pego o ponto anterior. Qual é o ponto anterior? Esse foi o último que eu peguei. Então, esse era o anterior. E venho pela frente. Ponto anterior, volto por trás.
Esse fio laranjado, eu não posso puxar que ele fique todo retesado ali, porque senão ele dá defeito e depois não vai ter a flexibilidade no final do acabamento. Então, eu levo ele de maneira controlada, que ele não fique nem muito folgado, nem muito puxado. Venho no ponto da frente, pego o ponto por trás. Vou no ponto de trás. E pego ele pela frente. E ele em cima vai ficando esse tipo de desenho. Fazendo no colorido, treinando no colorido, depois fazer no próprio fio, fica perfeito. A flexibilidade dele também ajuda a passar a cabeça, como é um decote, passa a cabeça e não estoura. O fio fica flexível e o acabamento perfeito. Agora vamos para a cor original mesmo do trabalho. Foi medido entre 5 e 6 vezes na máquina, né? Aqui na agulha fica mais folgado, fica difícil de achá-lo. Eu pus uma agulha de tricô mais fina do que a anterior aqui. Ela é bem mais fina, então o ponto fica dançando aqui dentro e não repuxa. Medi o fio, coloco o fio principal na agulha. Como ele é muito comprido, aqui vai ser um exercício para ele não ficar sobrando e nem repuxando demais. Primeiro ponto, tiro da agulha. Passo o fio todinho por dentro dele para ele prender. Segundo ponto, também eu tiro da agulha. Passo o fio por dentro dele. Pego na perninha onde eu saí e passo o fio por dentro dessa perninha também para firmar esse ponto bem no início aqui. Agora, na perninha que formou, eu pego a perninha aqui, eu estou no lado da frente, vou com a agulha por trás do ponto. E puxo o fio. Esse ponto já pode sair da agulha de tricô. Viro, pego por trás a perninha do ponto e venho pela frente. Venho na frente e vou com a agulha de costura por trás. Vou por trás e venho com a agulha de costura pela frente. Já deslizo para fora o ponto para ele não ficar preso e eu acabar pegando duas vezes. Venho na segunda perninha desse ponto que está na mão, que não está na agulha, venho na segunda perninha e vou naquele que está na agulha de tricô.
Viro o trabalho, pego a perninha de trás e entro com a agulha por frente. E ele vai ficando flexível. Não posso deixar uma sobra de fio assim, porque daí faz a falha justamente na carreira que é de arremate. Uma vez eu pego por trás e pela frente. Outra vez eu pego na perninha do ponto na frente e vou com a agulha de costura por trás. Agora eu vou repetir o trabalho sem falar. Para quem não consegue ver por causa da legenda, ou presta mais atenção na legenda e não no que é feito, aí acompanha bem o trabalho. E aqui sobrou o fio, poderia ser contado um pouquinho menos do que 6 vezes o tamanho. Mas, de um modo geral, é melhor ter mais fio do que menos. Ele ajuda também depois na costura.
E aqui o acabamento flexível, o acabamento que foi colocado pontos do decote para a máquina, transportados para a frontura, um sim, um não, tecida a barra. Aqui foram poucas carreiras, então ele dá um jogo no pescoço, no decote aqui muito bom. E o acabamento em cima feito com arremate italiano. Treinar esse tipo de acabamento com um fio de outra cor, numa amostra pequenininha, ajuda a desenvolver a percepção de onde vai o fio, aonde entra a agulha para fazer esse arremate. Que ele fique perfeito em cima e também flexível. Com um remalhado normal, um remalhado com remalhador, o acabamento não ficaria perfeito. Ele repuxa, ele prende, o remalhado segura a última carreira. Então, ao vestir num decote, por exemplo, ele acaba estourando. Esse tipo de acabamento italiano, arremate italiano, ficaria melhor para quem vai fazer um trabalho nessa sequência. Para os benefícios de fazer uma gola pondo os pontos e desenvolvendo a gola, é que ela não fica com nenhum resíduo aqui embaixo. No lado direito fica perfeito, no lado avesso também. Só o acabamento precisa se treinar. E é um treino como outro qualquer. Precisa-se tempo, paciência para fazer um trabalho bonito. Assim, o arremate feito dessa forma, o arremate que chama de arremate italiano, ele fica perfeito para esse tipo de gola aqui. Também seria, se a pessoa começa a blusa de cima para baixo, precisa terminar uma barra, essa também seria uma forma. Ou o punho também seria uma forma de arrematar. Ok? Então, eu espero, Danúbia, que tenha respondido a tua dúvida e a quem mais esteja interessado em fazer trabalhos assim. Aqueles que não têm a frontura e querem fazer esse tipo de acabamento, também é possível fazer o arremate italiano a partir de uma barrinha que é remalhado. Põe os pontos para o decote, como foi feito no vídeo anterior desse mesmo trabalho. Põe os pontos, solta, remalha pelo avesso, um sim, um não, e depois tira em agulha de tricô à mão e faz o mesmo acabamento arrematando dessa forma que foi feito aqui. Então, não tem motivos para não testar, para não experimentar um arremate assim para tricô à máquina também. E ele fica perfeito. Nossa ideia, então, para hoje é essa. Bom trabalho!